Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra aí em Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Tem pessoas que dizem bem assim: eu estou com dificuldade de sentir Deus. Eu digo: não, você está com dificuldade de encontrar você, porque quem se encontra Deus. Amém? Então nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de 1 a 5. Diz assim, deixa eu ver qual a tradução que está aqui. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 castiçais de ouro. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não toleras os perversos. Examinou as prestações examine as prestações, dizendo apóstolo, mas não são. Descobri que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra vocês uma queixa: vocês abandonou o primeiro amor. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Eu quero falar sobre voltar à essência da vida. Voltar à essência da vida. Porque quando você vai olhar o texto que nós acabamos de ler, a base de tudo que Jesus está cobrando está na experiência. A experiência que eles tiveram. Eles tiveram várias experiências. Experiência com muitas pessoas que pregaram, que falaram. Eles tiveram muitas experiências. E nessas experiências, você vai perceber que ele começa a tratar algo que eu chamo de muita responsabilidade. Dê uma olhada no que ele diz. Ele chama 3 coisas: lembre, volte. Ele vai nos chamar a fazer algumas reflexões. Porque o tempo vai passando e essa palavra não for escrita para incrédulos. Não eram incrédulos que aqui estava sendo escrito, era para uma igreja. A palavra estava sendo ministrada para uma igreja, para pessoas que já haviam conhecido o caminho, que haviam experimentado o poder de Deus, que já haviam visto milagres. Essa palavra foi escrita para pessoas que já tinham experimentado o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Pessoas que já arderam no poder de Deus. Não foi escrito para as pessoas que nunca experimentaram nada. Foi escrito para alguém que já experimentou alguma coisa em Deus. Então essa carta foi escrita para mim e para você que já experimentamos alguma coisa em Deus, que já vimos esse altar pegar fogo, que já vimos pessoas viver libertação, receber cura, milagres, que já vimos Deus fazer milagres extraordinários. Então essa carta não está sendo escrita para pessoas que nunca vivenciaram nada.
é para quem já vivenciou, para quem já experimentou. Ele diz: olha, eu vi suas obras. E ele não desconsiderou as obras. Só que quando você vai ver, se a gente for olhar, e eu quero chamar a sua atenção, há coisas na nossa vida que dava certo e hoje não dão mais. O que ele está dizendo é que havia práticas que a gente fazia que funcionava e hoje não funciona mais. O que ele está nos mostrando é que havia uma essência que produzia resultados. E hoje, quando a gente vai procurar a essência do resultado, a gente não encontra mais. Ele está nos chamando a ver, porque algo aconteceu no nosso caminho, na nossa trajetória. Eu sirvo a Deus desde 83. Tem pessoas que nem estavam aqui. 1983 eu aceitei Jesus. Eu estou pastoreando há mais de 38 anos. Então eu posso falar para você que na minha trajetória eu vi muita coisa. Deus me usou nesse altar para muita coisa. Os antigos sabem disso. Então tem coisas que a gente vai ver e a gente vai observar que parece que aconteceu algo no meio do caminho que nos afastou, nos distanciou, que nos fez esquecer. Nós nos esquecemos e esse é o momento que o Espírito Santo quer nos convidar a voltar à essência. Voltar à essência. Voltar a reconhecer que precisa ser feita alguma coisa. Voltar à essência. Não é sobre fazer coisas novas, extraordinárias. Eu não vim aqui fazer coisas novas, extraordinárias. Que às vezes a pessoa acha que a gente vai para o lugar para fazer coisa nova. Mas como fazer coisa nova se o que funcionava eram as antigas? Para que fazer algo novo só para contagiar 2 ou 3? É que não é sobre criar coisa nova, é sobre voltar a resgatar o que funciona. É voltar a resgatar as células, é voltar a resgatar os cultos de milagre, é voltar a resgatar o compromisso, é voltar a resgatar a nossa vida com Deus, é voltar a resgatar aquilo que a gente abandonou. É que em algum momento a gente abandonou alguma coisa. Então ele não está dizendo, vamos fazer uma coisa nova, não. Ele disse, lembre-te. Veja, versículo 4 e 5, ele diz bem assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste. Ele está falando de abandono. Se você for olhar o que você abandonou, você tinha vontade de vir para a igreja, você estava animado para vir para a igreja, você não podia ver um culto, não, vou estar lá, é presença de Deus, mas você abandonou isso, você se perdeu na sua caminhada. Aí diz, não, é porque é a igreja. Não, não é a igreja, é o que eu falei. Quem não sente o Espírito Santo é porque não consegue nem sentir Ele mesmo. Porque se você não consegue saber quem é você, você não vai conseguir saber quem é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é mais do que senti-lo. O Espírito Santo é uma companhia para aquele que sabe quem é. Então veja, ele disse, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e volte. Então tem 3 coisas: lembrar, arrepender e voltar. Diga comigo, lembrar, arrepender e voltar. Eu quero primeiro fazer você lembrar. Lembrar de tudo que você presenciou.
Ele está dizendo: lembra de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Quando o resultado para, é porque a essência foi abandonada. Eu vou repetir: quando o resultado para, foi porque a essência foi abandonada. Tem uma história de um lenhador que ele começou a cortar madeira, o machado, ele primeiro afiou o machado, e bem afiado o machado, ele saiu cortando. Numa equipe de 10, ele cortava 100 pés de árvores por dia. Pá, era bom, o cara era bom. Com o passar do tempo, ele não parava e foi diminuindo. E quando ele prestou atenção, ele não conseguia cortar nem mais 3 árvores por dia. E ele ficou preocupado e disse: mas o que foi que aconteceu? Aí ele viu um lenhador velho, antigo, e velho só estrada, já dizia minha mãe. Um lenhador antigo, e foi lá e disse: rapaz, me ajuda, eu cortava 100 árvores por dia e agora não consigo cortar 3. Aí ele olhou para ele e disse bem assim: você lembra quando você começou? Ele disse: lembro. Qual foi a primeira coisa que você fez quando começou? Foi afiar o meu machado. E aí depois, quantas vezes você parou para afiar o seu machado? Não, eu não estou afiando mais. É que a essência não estava na sua força e nem na quantidade de golpes que você dava. A essência estava em parar para afiar o machado. Então eu vou dizer algo para você, vou repetir. A frase é essa: quando o resultado diminui, é porque a essência foi abandonada. Eu fazia célula, eu enchia 30, 40, e agora? Se abandonou a essência. Eu evangelizava, eu trazia alma, e agora? Abandonou a essência. Porque você fazia porque Deus o chamou, e você amava a alma, você amava a vida, você amava as coisas que você fazia para Deus. Hoje você faz só para dizer para as pessoas que você ainda está ativo, porque você abandonou a essência. Você abandonou o prazer de estar na casa de Deus. Hoje você já não faz mais questão. Você vem por vir, porque você já não tem mais paixão de estar aqui, de cantar. Quando as pessoas estão cantando, você nem sente vontade de aplaudir. E aí você diz: não, é porque a igreja está fria. Não, a igreja não está fria, não. Foi você que abandonou a essência. Não foi o diabo que parou o seu resultado, porque a gente arruma logo uma desculpa: o diabo está trabalhando para prejudicar. Não foi o diabo, não, irmão. É que quando você fazia muito para Deus, Deus te dava muito resultado, sim ou não? Quando você fazia muito para Deus, Deus dobrava o seu resultado. Você que trabalha com venda, quando você fazia muito para Deus, a sua venda era muito também. Mas você percebeu que você começou a diminuir, fazer as coisas para Deus, e agora você está vendo que o seu resultado financeiro também. Aí você está dizendo: o diabo se levantou, o diabo está me prejudicando. O diabo não. Foi o abandono. Foi o abandono da essência. Você foi. Aí uns vão dizer: não, eu fui perseguido. É as perseguições. Não, é a falta de recurso, é porque está difícil, ninguém quer vir para a igreja. Não é. É a falta de amor. Eu fui para a igreja com 13 anos de idade. Estou até hoje.
Aí alguém chega para mim e diz: ah, mas porque Deus te chamou e Ele não chamou você? Me diga qual a pessoa que está nesse lugar que Deus não chamou. Então veja, o que atrapalhou sua vida não foi falta de recurso, não foi o diabo, não foi perseguição, foi o afastamento da essência. Ele está dizendo: não, eu tenho contra ti. E isso é uma advertência, porque ele está dizendo assim: eu tenho contra ti. Veja que ele não está dizendo bem assim. Ele diz para a igreja de Éfeso: vocês não, ele não diz vocês estão errados. Ele não diz vocês pecaram. Ele não diz vocês trabalharam de forma errada. Não, ele diz vocês esqueceram. Então não é, Jesus não vai ali para culpar ninguém. A carta é escrita só para lembrar. É que nós esquecemos quando começamos, esquecemos o motivo que nos faz estar em Deus. Nós esquecemos o motivo do fogo que um dia já nos queimou. Nós esquecemos a prática que fazíamos que funcionava a vida. Nós esquecemos. E aí tem algo: antes de tentar algo novo, Deus manda você voltar ao que dava certo. Eu vou repetir a frase: antes de você voltar a fazer algo novo, Deus manda você voltar para o que dava certo. Você quer algo novo? Eu sou algo novo aqui na igreja, não sou ou não sou? Eu sou o pastor novo de vocês, mas eu estou cobrando o que vocês esqueceram. É a visão, é a unção, é o poder, é o amor, é a paixão, é a vida com Deus, são os nossos abandonos que está nos prejudicando, nos afastando daquilo que sempre ardeu em nós. É tão difícil, a gente chega na igreja e espera que as pessoas ardam, grite, chore. Aí a gente não vê as pessoas sentindo Deus. Ah não, porque eu sinto Deus assim, é diferente. Não, meu irmão, não é que sentir Deus diferente. Eu não me importo de alguém dar glória a Deus ou não, porque eu falo para as pessoas o que elas precisam ouvir para a vida delas mudarem. Eu não estou aqui atrás de aplausos, nem de curtida no Facebook e nem de nada. Eu estou aqui atrás de alguém que ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou atrás de alguém que se levante, que diga para Deus: eu quero voltar. Eu quero voltar o que eu abandonei. Eu quero voltar para aquilo que me constrangia muito quando eu não vinha na casa de Deus. Deixa eu lhe perguntar: você se sente constrangido quando não vem na casa de Deus? Você fica constrangido, chateado, dizendo: poxa, eu deveria estar na casa de Deus. Mas veja, quem abandona a essência pode manter a estrutura, mas perde a vida. Eu vou repetir a frase: quem abandona a essência pode até manter a estrutura, mas perde a vida. Porque a gente tem que entender uma coisa: existe uma diferença entre herança e legado. Herança você deixa para as pessoas desfrutar do lado de fora, mas legado é aquilo que você dá do lado de dentro, para que a pessoa viva a vida inteira pelo legado que a ele foi dado. Então nós não estamos aqui falando de estrutura, nós estamos falando de legado, daquilo que nós esquecemos, que estava dentro de nós, que talvez hoje a gente esteja preocupado com estrutura. Eu não quero dizer que não é bom pregar com ar-condicionado, não. É ótimo, é excelente.
Mas tira a essência da palavra, tira a essência da paixão, para ver se não só vai sobrar as cadeiras e o ar-condicionado. Se a gente não voltar à essência, nós vamos estar aqui só juntando um ajuntamento para desfrutar de uma herança e não de um legado. E o que Deus está nos chamando é para acordarmos. Veja o que é que ele diz: lembra-te de onde caíste. O problema não foi a queda, o problema foi o esquecimento. Veja, ele não está dizendo levanta. Por quê? Porque dê uma olhada para você, por gentileza, dê uma olhada para você. Você já se levantou muitas vezes, sim ou não? Mas você esqueceu o que te levou a cair. Por isso que você volta a cair de novo. Ele não está chamando você para que você levante. Ele está dizendo lembre. Porque veja, quando você começou, você caiu porque você deixou de ser grato. Antigamente você era grato, você chegava, graças a Deus, graças ao meu pastor, graças à minha igreja, glória a Deus, mas você abandonou a gratidão, você já não é mais grato. Antigamente você era fiel, não, meu dízimo, minha oferta não negocio não, fidelidade, você caiu. Aí agora você disse, eu me levantei. Mas você lembra o que te derrubou na sua fidelidade financeira? Na sua fidelidade, na sua gratidão? Você lembra o que te derrubou quando você estava de pé motivado? Isso quer dizer que eu não estou aqui lhe chamando para você levantar. Eu estou aqui te chamando para você lembrar o que foi que te derrubou. Será que não foi aquela conversa fiada com alguém que saiu da igreja e começou a falar mal? Será que não foi talvez alguém que subiu no altar e pregou para você? Talvez tirando de você a essência da sua fé, da sua convicção, do seu amor, daquilo que fazia você ser neste lugar, o que Deus havia feito. Você caiu. E agora você está com dificuldade de amar a igreja, com dificuldade de amar culto, você está com dificuldade de amar ministérios de louvor, você está com dificuldade de amar célula, porque alguém chegou e disse, ah não, eu acho que é bobeira, o pastor só cobra isso e aquilo outro. Você caiu, aí até você dá uma levantada, graças a Deus, mas é só encontrar que aquela pessoa que te derrubou, quando ela fala a mesma coisa, ela te derruba de novo. A questão não é levantar, é lembrar o que te fez cair. É que a gente vai vivendo uma vida achando que Deus está comigo. Eu também digo isso. Mas teve muitas coisas hoje, orando por vocês, que Deus me lembrou. Ele disse, lembra como você era? Lembra que você está hoje? Você lembra quantas conversas te derrubaram? Quantas conversas te derrubou? Dê uma olhada, quantas pessoas conversaram com você dessa igreja que saiu daqui que te derrubou? Dê uma lembrança, quantas pessoas te procuram, te ligam para te levar para outra igreja, porque o que ele quer é te derrubar, continuar te derrubando, e você ainda para ouvir esse tipo de idiota. Desculpe. É porque eu estou assumindo a igreja como pastor dela. Então essa mensagem é pastoral e apostólica, porque eu estou te movendo do seu comodismo, do seu abandono. É que a gente precisa trazer de volta a essência da igreja. Nós esquecemos, abandonamos. Jesus não diz, você levante, não, ele diz, lembre, você esqueceu. Você esqueceu alguém que te feriu. A gente prega tanto perdão, e quando alguém nos fere, a gente abandona. Não vou perdoar não, ele tem que pagar o preço. Ih, lindinho, tu tá doido, é?
A essência da igreja é perdoar. Entenda isso. Meu professor de espanhol, eu dizia para ele: rapaz, porque eu estou com dificuldade de aprender. Ele disse: é porque você não pensa como. Você só aprende uma língua quando você pensa como. Aí logo me veio na cabeça: como é que eu posso falar nas coisas do reino se eu só penso nas coisas do mundo? Como é que eu posso falar a língua do reino se todo o meu pensamento é pensamento do mundo? Então, se eu quero falar na língua do reino, eu tenho que pensar como o reino pensa. E o reino pensa em perdão, o reino pensa em amor, o reino pensa em compaixão, o reino pensa em paz, o reino pensa em milagre, e o reino opera isso tudo por fé. Então nós precisamos parar. Nós precisamos voltar. Por que lembrar? Porque quem lembra se posiciona. Diga comigo: quem lembra se posiciona. O que eu estou querendo é trazer uma lembrança para provocar um posicionamento. Porque quem se posiciona tem resultado, mas quem não se posiciona só vê fracasso. É que lembrar faz você dizer: poxa, quando eu era assim dava certo, então eu vou me posicionar. Quando eu agia, Deus agia, então eu vou me posicionar. É um chamado de posição. Lembrar e dizer: se posicione novamente. É que nós precisamos nos posicionar. É que a igreja precisa ser novamente igreja. Agora é hora da gente dizer o seguinte: nós temos um legado, e o legado não está aqui, o legado não está ali, o legado não está aqui, o legado está aqui, ó. Aqui, ó, a essência que a nós foi colocado por aquele que nos ganhou, que nos fez marchar, que nos tirou quando a gente estava perdido. É isso que a gente tem que lembrar. É que tem horas que parece que as pessoas dizem: não, mas vamos esperar, talvez, quem sabe um dia. Eu não estou aqui para esperar não, irmão. Eu vou fazer 56 anos. Eu já digo que vivo 56, né? Porque quando eu faço aniversário, fecho o ciclo. Aí eu vou começar a viver 57. Irmãos, eu não tenho um tempo a perder não. Talvez você tenha: ah não, meu projeto é para 30 anos. Seu, daqui a 30 anos eu estou com 86. Meu irmão, eu falava com a minha mãe com 86 anos. Aí eu chegava para ela e dizia: minha mãe, e aí? O que é que a senhora pensa? Qual o seu projeto? Ela dizia para mim: acordar amanhã. Eu disse: qual é o projeto, mãe? Acordar amanhã. Por quê? Porque eu já vivi 86. É que chega um momento na vida que tudo que você vai pedir para Deus é: me dê uma oportunidade amanhã para eu fazer de volta aquilo que eu abandonei. É que talvez você é muito jovem e muitas pessoas ela não entendem isso. Ó. A queda aqui não foi moral. Ele não está cobrando uma queda moral não, irmão. Aqui não foi pecado não. Ah, vocês pecaram não. A queda aqui foi espiritual, de prática espirituais. Ele está dizendo assim: enquanto vocês estão na igreja, mas o coração não está nela. O quanto você está dando shalom, irmão, shalom, pode ser convosco, Pai de Deus, seja lá qual paz for, mas o seu coração não está naquela paz. O que ele está dizendo é que não, a sua queda não foi moral, não foi pecado. A sua queda foi espiritual, por falta de prática. É que tem muita gente na igreja que até pode dizer: eu, graças a Deus, estou bem. Não está, irmão. Não está. É só olhar, ó, o seu resultado. O seu resultado diz se você está bem ou não. Eu de vez em quando, tem pastores me assistindo que eu coloquei aqui, eu compartilhei. De vez em quando eu estou falando com alguns pastores,
Porque eu fiz logo cedo uma palavra, às 4 da tarde, no Facebook. E tem muitos pastores que param para me ouvir, até para reproduzir na igreja deles. E eu falei bem assim: enquanto você continuar fazendo as coisas para Deus que Ele não te pediu, você vai continuar recebendo o que você acha que Deus te pediu. Porque quando a gente faz o que Deus manda, tudo muda. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Minha esposa está me assistindo também. É que tem horas na vida que a gente tem que voltar para a essência. E estar pastoreando é o que eu fiz a vida toda. Então eu estou só voltando para a essência. Mas veja, enquanto você continuar fazendo as coisas para Deus, você acha que está bem. Mas veja, mas você parou de fazer as coisas com Deus. Eu vou repetir. Você está fazendo as coisas para Deus, porque parou de fazer as coisas com Deus. Eu faço para Deus o louvor. Faça com Deus. Eu vou para a igreja por causa de Deus. Não, vá para a igreja com Deus. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo coisas para Deus, quando deveria estar fazendo coisas com Deus. Quando você fazia coisas com Deus, Deus te dava resultado. Mas hoje você faz coisas para Deus, por isso que você não tem mais resultado. É que chega uma hora que a gente tem que aprender. Quando é que eu faço com Deus, quando é que eu faço sem Deus? Bom, quando eu faço com Deus, eu sou persistente. Quando eu faço para Deus, eu sou teimoso. Vamos explicar, né? Senão tem gente, mas qual a diferença? É fácil. O persistente faz o que Deus manda. O teimoso faz o que ele acha. Quem persiste no que Deus mandou, alcança resultado. Quem teima em fazer o que acha, não encontra nenhum resultado. Então a maioria das pessoas estão teimando, fazia coisas com Deus. A sua essência, fala a verdade. Lembra aí, vocês os mais antigos, ou você que está trabalhando, lembre, quando você fazia as coisas com Deus, não dava certo? E hoje, você faz para Deus? Veja o que é que Lamentações, capítulo 3, versículo 21 vai dizer. Põe aí, Ulisses. Ainda ouço, porém, ter esperança quando me recordo disso. Em outra tradução, diz bem assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que é que eu quero nesta noite? É trazer à sua memória a essência. A essência. Mudou não, né? Então veja, o primeiro passo da restauração é uma memória espiritual. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos resgatar a nossa memória espiritual, as práticas espirituais. Nós não vamos fazer, eu estou no grupo de oração, vou aproveitar aí que estou vendo as duas líderes de oração. Nós estamos orando, mas nós fazemos para Deus. Não, nós vamos orar com Deus agora. Não é? E a gente vai orar com Deus, porque orar com Deus é bom. Mas orar para Deus não resolve. É servir os que estão aí, os voluntários, é servir com Deus e não servir para Deus. Porque servir com Deus é servir com paixão, com entusiasmo, com fé, com determinação. É sentir prazer no que está fazendo. É dizer, uau, Deus é bom, né? É bom fazer com Deus, porque com Deus a gente tem força. Sem Deus a gente só adquire cansaço.
A primeira obra não era perfeita. Vamos dar uma lembrada? Vamos lembrar uma coisinha? Quando você fazia as primeiras obras, não eram perfeitas, mas eram poderosas. Sim ou não? Os retiros meio bagunçado, mas nego saia de lá liberto. Mas a gente melhora um pouquinho, vem tecnologia, tem que levar som. Aí começou a deixar perfeito, aí o poder foi embora. Quando eu aceitei Jesus, não tinha bancário não. Ei, bicho, não tinha ar-condicionado, não tinha nem ventilador. Era um papelão em uma chapa de madeira, sentado, que a gente ficava um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para frente, um pouco para trás. E um papelão para refrescar. Tinha hora que a gente não sabia se ouvia a mensagem ou se preocupava com o calor. Mas era poderoso. O meu pai na fé, quando chegava no campo da bênção, no vale da bênção, ele chegava, levantava a mão, os paralíticos andavam, os cegos viam, tudo acontecia. Não era nada perfeito, mas era poderoso. Hoje a gente tem uma estrutura. Sim ou não? Tem gente que está atrás de uma igreja que tem sala para as crianças, tem pessoas que estão com uma igreja que tem estacionamento. Está todo mundo procurando estrutura, quando deveria procurar a essência. É que nós nos afastamos. É tão bom. Eu ainda sou daqueles que ficam nervosos quando vou pregar. É porque eu ainda dependo de Deus. Eu ainda acho que é melhor, mesmo escrevendo o que eu vou pregar, eu ainda fico com receio de falar alguma coisa. Eu fico com medo. Eu digo, não, vou anotar aqui, porque vai que eu entro no improviso e aí eu esqueço a essência do que Deus colocou no meu coração. Porque essa mensagem eu fiz depois de uma oração. Mas olha, eu lembro que no tempo que eu pregava, eu não tinha tablet, não tinha livro, era só uma Bíblia. E se vire. Tinha hora que eu lembro que eu estava pregando e a Bíblia vai dizer que Jesus pegou o barquinho e atravessou. Eu lembro que uma vez eu pregando, eu falei várias vezes, Jesus pegou o banquinho. Jesus pegou o banquinho dele, irmão. E o povo, ele está lendo isso onde? Mas era barquinho. Mas olha, depois que eu terminei de pregar, mesmo trocando o barquinho por banquinho, eu orei e Deus operou maravilha. Porque não era a perfeição, era a essência e o poder. Então aqui, o que a gente tem que entender é que nós precisamos entender que o que nos faz vencer não é sermos perfeitos. Eu vou ser um excelente líder de célula. Perfeito, não. Vai no poder. É melhor o poderoso do que o perfeito. Eu vou falar com alguém, já preparei um sermão. Meu irmão, vai no poderoso. É melhor o poderoso do que o perfeito. Você entendeu? Então veja, as primeiras obras não tinham estrutura, as primeiras obras não tinham tecnologia, as primeiras obras nem tinham técnica. Quando eu comecei, não tinha célula, não tinha técnica nenhuma. Quando eu comecei, não tinha nada disso. Hoje, o que nós estamos vendo é que naquela época não tinha tecnologia, não tinha estrutura, era debaixo da árvore nós abríamos igreja, no meio da rua a gente abria igreja. Mas veja, mas naquela época tinha obediência imediata, tinha oração simples, tinha fé viva e tinha coragem sem calcular se ia dar certo. Você acha que quando essa obra foi começada, tinha alguma coisa disso? Tinha não, irmão.
Mas olha, tinha oração simples, tinha fé viva e tinha coragem sem cálculo. Então é hora de nós entendermos. No começo a gente não sabia fazer direito, mas a gente fazia por fé. Sim ou não? Vai cantar. Eu não sou nem afinado, mas vamos lá. Irmãos, é para Deus. E cantava e a coisa dava certo. Hoje não. Hoje a gente está até procurando alguém que cante afinado, que faça tudo certinho. É porque a gente fica calculando as coisas. Nós perdemos de fato a essência. É que em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 42 diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e na oração. Havia tudo simples, mas funcionava. É que chega uma hora que a gente tem que entender o que aconteceu com Pedro. A gente tem que entender o que aconteceu com Pedro. O que foi que aconteceu com Pedro? Pedro chegou para Jesus e disse: eu não vou te negar autossuficiência. Eu não vou te negar. Todos podem te negar, eu não te negarei. Pedro arrancou a espada e disse: eu te defendo. Cortou a orelha de Malco. Pedro estava afoito, autossuficiência. É isso que eu estou querendo dizer para você. Às vezes a gente se acha suficiente. Eu estou bem. Aonde? Deus está comigo. Será? Porque tem uma canção de Davi Sassi que diz bem assim: é impossível alguém que está perto de ti que sua bênção não tem. É que Deus cumprirá o desejo do teu coração se você se buscá-lo. É que agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. É que a palavra de Deus te convida a ser mais do que o que você é. É que Pedro disse para o Senhor que ele não iria negá-lo. Pedro disse: ainda que todo te abandone, eu não te abandonarei. Poucas horas depois, ele dormiu quando deveria orar. Ele usou a espada quando deveria confiar, e ele negou quando deveria permanecer. É só você dar uma olhada. O que foi que você fez que você disse que não faria? Vamos pensar. Você disse: eu não vou sair dessa igreja, só sai quando morrer. Vê quantos estão aí. Vê quantas pessoas abriram a boca e disseram: serei fiel, mas foi na primeira dívida você deixou de ser fiel. Você negociou a sua fidelidade. Você disse para o Senhor: eu vou entrar este ano todos os dias na tua casa que tiver culto, e você já faltou. É justamente isso. É que Pedro, ele foi para a autossuficiência. A maioria das pessoas que estão na igreja se coloca como autossuficiente, dizendo que não vai fazer, e eles acabam fazendo. Veja, vou repetir: ele deveria ficar acordado, dormiu. Ele deveria confiar, usou a espada. Ele deveria permanecer fiel, e ele negou. Pedro não caiu porque era fraco. Veja isso: Pedro caiu porque parou de ouvir o que ele ouvia no começo e como ele agia. Dê uma olhada. Porque às vezes a gente vai olhar para as pessoas e a gente não vai ver elas celebrando. Mas veja, quando você vai olhar Lucas 22:31, Jesus vai dizer: Simão Pedro, o diabo pediu para se andar com você como trigo, mas eu roguei para que você permanecesse na fé. Então veja, para ir encerrando, Jesus não vai atrás de Pedro para lembrá-lo do pecado dele. É só você ir lá em João 21.
Você vai ver que Jesus pergunta para Pedro: e aí, você pescou alguma coisa? Ele disse: não apanhamos nada. Certo? Sabe por que ele nunca apanhou nada? Porque ele só pescava quando obedecia a palavra de Jesus. Pedro lança a rede no mar alto, Lucas capítulo 5, ele lançou, pegou. Pedro vai a pescar, leva um anzol, vai pegar um peixe, vai ter uma moeda, ele pegou. Mas todas as vezes que ele estava fazendo dentro da vontade dele, não pegava nada. Então olha, Jesus não foi lá para acusar: você cortou a orelha de Marco, você é pecador. Não, ele foi lá para saber: você ainda tem o amor que te manteve a essência de estar comigo? Então veja, Deus não veio nesta noite dizer você pecou, não. Ele veio perguntar: você ainda ama Ele na essência do seu chamado? Você ainda quer Ele? Você ainda quer fazer a vontade dEle? Porque Ele não veio aqui para nos acusar. Ele veio como fez com Pedro. Você decide quem você ama. Mas veja, Ele diz assim: Pedro, você me ama? Cuide das ovelhas. Então sempre vai ser a busca do amor. Onde é que você caísse? Lembra do primeiro amor? O amor sem prática, ele esfria. Sabe por que a gente vê muitas igrejas frias? Porque a igreja abandonou o amor. O amor pelas almas, o amor pela presença, o amor pelo Espírito Santo, o amor pela obra. Minha paixão é por vidas. Nós abandonamos. Depois da ressurreição, Jesus não perguntou para Pedro: por que você me negou? Não perguntou para Pedro: por que você cortou a orelha de Malco? Ele perguntou: você me ama? Porque o problema não foi o erro, foi o afastamento do amor prático. É que você pode até ter pecado, mas o seu pecado arrependido, Ele te perdoa. Mas um amor abandonado, só alguém que decide voltar a amar. O amor que não põe em prática vira discurso religioso. O que a gente vê hoje é muito discurso religioso. Eu te amo, irmão. Pai do Senhor, eu te amo. Oh, glória! Só conversa fiada. Porque se a gente for olhar no fundo, a gente só fala isso para agradar os outros. Sim ou não? O nosso amor de prática esfriou. É que tem pessoas que, se amasse de fato, estaria fazendo a coisa certa. A gente esfriou no amor. No começo você ouvia e obedecia. Hoje você ouve e analisa. Não, Paulo diz: ouça tudo, retém o que é bom e... Não. Eu quero saber aqui se você, no começo, Deus falava e você obedecia, sim ou não? O pastor chegava e dizia: e aí, gente, vamos lá, tá, vamos fazer, e tá, todo mundo vai. Só que agora, quando o amor esfria, aí você arruma uma análise. Não, deixa eu ver se é Deus mesmo que está falando. Tem gente que está na cabeça dele agora dizendo: será que é Deus mesmo que está falando? É o pastor. Porque no início, quando você começou, Deus mandava, você fazia, sim ou não? Sim ou não? Deus tocava em você e você ia. Ia ou não ia? Obrigado. Ia ou não ia? E agora? No início, você fazia tudo que Deus mandava. E hoje? Hoje, quando diz assim: irmãos, vamos abrir uma célula, eu vou orar para saber se é de Deus.
ide é para quem ora, ide é para quem é discípulo. Ide é para quem está orando. Não, irmão. Ide é para quem é discípulo. Ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Não, mas eu vou orar porque eu não vou fazer nada sem orar. Igual uma jovem chegou para mim com o rapaz e disse: apóstolo, estamos orando, vamos orar 3 meses para a gente namorar. Aí eu, amor. Aí perguntei pro cara, e aí? Ele disse: rapaz, eu quero namorar logo, porque eu estou com pressa de casar. Mas ela quer orar. Tá bom. Um mês depois ele já estava namorando com outros. 1 ano depois ele casou e ela está orando até hoje por ele. É porque tem pessoas que no início ouvia Deus dizer faça, e ele fazia. Só que hoje inventaram uma história: vou orar, vamos orar para saber se o apóstolo nessa igreja é da vontade de Deus. Ué, e você acha que Deus vai falar, vai dar uma ordem sem ser da vontade dele? É que quando eu ouvi, eu vim. Ah, o senhor não orou? Mas eu vou orar para quê? Se a Bíblia diz ir por todo mundo e pregar aí. Eu já sei que eu tenho que fazer isso. Aí tem outros que quando hoje vamos abrir um céu. Não, vamos analisar. Analisar o que, gente? Você já prestou atenção que a gente está trocando as coisas? Antigamente a gente ouvia e obedecia. Hoje é analisar, é consultar, é fazer isso, é adiar. Adiar o quê? Se tudo que a gente tem é hoje, e quando a gente chegar amanhã é hoje de novo, e quando a gente chega depois da manhã, hoje de novo. O problema é que a gente nunca sai de hoje. É assim. A essência era ouvir e obedecer. E hoje, ouvir e criticar. Tem gente que ouve uma mensagem como essa e sai daqui dizendo: não, eu acreditei em muita coisa. Mas tem outros que não. Onde? Só cri. Eu tenho uma frase que Deus me deu e eu uso ela em todos os lugares que eu prego. Eu sempre digo bem assim: me ouça para me entender e não para me responder. Por quê? Porque quando eu falo, você fica respondendo na sua cabeça. Em vez de você responder, entenda o que eu estou falando. Volto a repetir o que eu falei aqui, a frase que eu falei aqui. Eu me responsabilizo pelo que eu falo, mas o que você está pensando agora é responsabilidade sua. Então, quando a obediência imediata ela chega, se manifesta o poder imediato de Deus. Todos os que obedeceram de imediato, o milagre aconteceu. Quem fica tardando, igual Tomé, você vai olhar para Tomé, quando ele se distanciou, ele ficou incrédulo. Porque veja, Tomé cria que Jesus era bom, era real quando estava perto, mas na hora que todos os discípulos estavam ali orando, glória a Deus, aleluia, ele vai voltar, Tomé estava passeando, estava brincando carnaval. Aí quando Jesus aparece, falou de vida, falou de essência, falou de amor, falou de vida, falou de ressurreição, falou de poder, aí Tomé não estava, não ouviu a mensagem. Aí o que acontece? Aí ele chega aos discípulos e diz: foi tremendo, o homem apareceu, glória a Deus. Eu não vi. Mas você não viu? Porque quando você estava perto, você acreditava, só que agora você está distante. Aprenda isso. Se você está com dificuldade de acreditar, é porque você se distanciou de Deus. Quando você se afasta, você vira cético.
Não, tem que ver e tal. Eu tenho que tocar, eu tenho que meter o dedo, eu tenho que sentir. Mas quando você estava perto, você acreditava. Quando você estava firme, você acreditava. Quando você estava, meu irmão, orando, buscando, amando, apaixonado por Deus, você acreditava no tudo que Ele dizia. Mas você se afastou. Aí agora você está atrás de um sinal. Deixa ver se um sinal de Deus. Tem gente que ora até pedindo. Tem gente que chega, a maioria quando chega para mim, eu vou sair da igreja porque Deus me mandou. Eu disse, tudo bem. Porque Ele já diz, Deus mandou para me calar. Ele já diz, Deus mandou. E eu vou falar o quê? Vou falar contra Deus. Agora eu nunca vi. Deus não tem placas. Aí agora Deus tira você do lugar que você estava trabalhando, estava frutificando, para levar você para um lugar, para você ficar no banco lá sem fazer nada. Aí não, Deus me chamou. Deus te chamou nada. Essa é a maior desculpa que crente dá. É assim, é igual Tomé. Afastou, esfriou. Agora preciso de um sinal. Qual o sinal que você quer? Tomé exigiu uma prova. A igreja está assim hoje. Sim ou não? Em João 20, 25 ele disse: se eu não ver as marcas dos cravos, eu não crerei. Quem se distancia da presença transforma a fé em uma exigência. Eu vou repetir. Quem se distancia da presença transforma a fé em uma exigência. Por isso que você vai ver as pessoas exigindo. Quem anda longe de Jesus precisa ver, mas quem anda perto de Jesus só precisa crer. Você precisa o quê? Quando Tomé cria, ele estava bem, mas foi só ele abandonar que a coisa deu ruim. Mas veja, Tomé não era incrédulo, ele só estava desconectado. O problema é que você não é incrédulo, você só está distante. Mas nós estamos aqui para te trazer de volta. Nós estamos aqui para te trazer de volta a essência, o amor, a paixão. Esta é uma mensagem para você saber que nós estamos celebrando vida. É porque só existe vida em Deus, que diga Ulisses, em uma mensagem recente pregando aí, que diz: você não encontra vida fora de Jesus. É que chega uma hora que a gente precisa parar para ver. É que Jesus não repreende Tomé. Jesus se apresenta para ele outra vez. É que Deus quer se apresentar para você de novo, para te restaurar. Bem-aventurados que não viram, mas creram. João 20, 29. É que a questão não é ver o Cristo, é voltar a ver Jesus Cristo. É que a gente abandonou. A essência não é conhecer a Cristo histórico, é caminhar com Cristo vivo. Ele ainda está vivo, você sabia? Porque o teólogo, eu sou teólogo, né? Eu estudei teologia, sou bacharel em teologia, fiz mestrado em ensino. Eu fiz até doutorado em filosofia. Mas o que eu quero dizer para você é que eu não gosto do Jesus histórico dos teólogos. Porque o Jesus do teólogo está preso em algum pensamento dele. Mas o Jesus vivo anda comigo. Em qualquer situação ele me tira, ele me resgata. É esse Jesus que eu estou apaixonado. É a essência daquele que transformou a minha vida ruim em uma vida extraordinária. É só eu estar na essência. Porque a fé volta quando Jesus deixa de ser um tema na nossa vida. O problema é que Jesus virou um tema e não uma presença. A gente diz: eu tenho Jesus, é o tema. Quem tem Jesus, meu irmão, não anda como a gente anda.
Nós estamos fazendo Jesus de um tema. O tema é eu tenho Jesus, o tema é eu sou crente, o tema é Deus sabe, o tema Deus está comigo. Isso é tema. Mas viver a essência disso, meu irmão, é voltar novamente a se apaixonar, é lembrar o que te fez distanciar, é voltar, é lembrar, arrepender e voltar. Talvez hoje seja o dia do nosso arrependimento. Vamos voltar. Amém? Vou repetir. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos se arrepender. Vamos voltar à prática do primeiro amor. O que Jesus está dizendo é, Ele trouxe a memória daquilo que dava certo. Quando vocês estavam vivendo o primeiro amor, tudo dava certo. Quando vocês estavam vivendo a essência, tudo dava certo. Quando você já lembra quando você orava, a resposta era imediata? Lembra? Deus, Deus. Nem abri a palavra direito, só em pensar em orar Deus já estava respondendo. Eu pensei nisso e Deus já me deu. Pois é. É porque quando você está na essência, você lembra que a oração fazia você abrir a boca e viver resultado. E evangelizar, que a gente não tinha medo. A gente nem inventava essa bobeira. Tá difícil ganhar uma alma. A gente ia lá e plantava lá e dizia, não, vem cá, meu irmão, Jesus é bom, sou infeliz. Ou tu muda aquela mensagem do Marcelo, pastor Marcelo, o Peniel, e jogava na cara assim. É que chega uma hora que a gente está com medo, medinho. Não, é porque ninguém quer vir para a igreja. Você chamou. Hoje eu quero que você... quinta-feira a gente vai ter culto de milagre aqui. Vai ser quinta-feira, nós vamos fazer aqui a quinta-feira da libertação e do milagre. Quinta-feira, traz um convidado. Nós vamos sacudir a oliveira. Nós vamos mexer com as estruturas. Então, por favor. Eu tenho medo porque o senhor fica com aquele negócio, eu tremo, eu caio. Não vou fazer mais não. Alguns lembraram. Tinha gente que tinha medo. Quando chegava dizia, treme, eu caio. Vou não. Mas a gente tem que voltar à essência. Não era assim? Amém? E vamos convidar, vamos dizer, o meu apóstolo, meu Deus, está lá, uma mensagem, e Deus vai fazer, vamos comigo. Vamos importunar como aquela viúva que ia para o juiz e dizia, julga a minha causa, até o dia que ele disse, eu vou lá. E quando a pessoa estiver enjoada de você chamar, ela vai dizer, eu vou lá, pelo amor de Deus. Aí quando ela vir, aí é responsabilidade minha e do Espírito de Deus, para a gente fazer alguma coisa na vida dela, para ela permanecer. Amém? Não, mas ninguém quer vir. Ninguém? Eu já estou falando aqui, enchendo a paciência dos 4. Liga para aqueles que não estão indo para lugar nenhum. Chama ele para a gente tomar um café. Vou terminar. Liga para ele para a gente tomar um café. Traz ele aí. Aí o pessoal da cantina faz um café e a gente vai tomar um café depois, conversar. Volta aí, meu lindo. Você está doido, é? Nós precisamos voltar à essência, orar pelos enfermos, libertar as pessoas, pregar em templo e em fora de tempo. Nós precisamos povoar os céus. Isso não pode ser abandonado, porque essa é a nossa essência, esse é o nosso chamado. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus que lá no dia do ano passado, sei lá quantos anos atrás, operou, Ele vai voltar a operar. É só voltarmos para a essência. É voltar a nos apaixonar. É voltar a nos apaixonar. É voltar para a vida. É voltar para a essência. É voltar para a oração. É voltar para a fé. É voltar, é expurgar aquilo que nos aprisionou.
É hora de nós nos levantarmos como um exército poderoso. Eu estava lendo, Deus me fez lembrar, ele diz bem assim para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu, agora é com você. E Josué pegou e disse: vamos embora. Veja, Moisés conduzia com cajado, mas Josué foi com espada. Então é hora da gente voltar. Vamos pegar a espada aqui, ó. Eu já estou até dando tchauzinho, depois que a gente vai envelhecendo, vai estar aparecendo uns tchauzinhos. O meu amigo disse: você vai de camisa? Eu disse: rapaz, está um calor tão grande, se botar terno eu vou chegar lá todo ruim. Então deixa eu ir de camisa mesmo, normal, por causa do calor. Mas eu encerro agora. Jesus disse: lembre, arrepende e volte. Quero te convidar para você praticar o exercício da fé. Vamos voltar. Quem quer voltar? Só não levanta a mão se você acha que você não abandonou nada. Quem quer voltar? Agora, para nós voltarmos, ele disse que nós temos que arrependermos. O que é que a gente precisa arrepender hoje? Porque hoje eu quero fazer um ato profético aqui. Eu quero ungir todos vocês hoje para um retorno. Porque como sacerdote, eu quero ungir você para que o primeiro amor volte a queimar na sua vida. Para que Deus te traga de volta para a essência, para que a paixão volte. É que ele diz bem assim: a essência não está na emoção, mas está na prática da vida. E se você quer voltar, eu quero que você lembre o que te derrubou. Então fica de pé. Alguém me perguntou: apóstolo, o que é avivamento? Eu disse: não é barulho, é estilo de vida. Ninguém é avivado porque xarabadá, não. É avivado porque tem compromisso. Todo avivado tem compromisso. Todo avivado é fiel. Todo avivado é apaixonado. Todo avivado gosta de Deus, ama a Deus, ama as coisas de Deus. Todo avivado: ele não falou em língua, não é avivamento. Não. Tem pessoas que não falam em uma língua, mas está cheio de fruto. E tem gente falando em muitas línguas sem nenhum fruto. Então eu não estou dizendo que você não deve falar, deixar de falar. Eu estou dizendo que avivamento não é falar, é compromisso, fidelidade, paixão, é um estilo de vida, é viver no compromisso. E eu quero convidar você para a gente ativar o amor, que eu quero ungir você aqui nesse altar, que foi palco de muitos milagres que você presenciou. Eu quero ungir você para que Deus ative uma unção que vai despertar em você aquilo que Ele quer que você faça nesta obra. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente, põe uma canção aí, Ulisses, para nosso obreiro cantar, que eu quero ungir você. Eu quero te chamar para uma reflexão. O que esfriou? O que te fez esfriar? Alguém que lhe aconselhou, que falou que talvez você está no lugar errado? O que te esfriou? O que perdeu, que tirou a motivação? Por quê? Porque ele diz assim: lembre. Então é hora de você lembrar e confessar, arrepender e dizer: eu vou voltar. Lembre agora. Lembre agora. O que te fez parar? O que tirou a motivação? Lembre. Aquele fogo que ardia, aquela paixão que te consumia, aquele desejo de ver almas salvas, de ver pessoas transformadas, aquele desejo de abrir uma célula, aquele desejo de ver pessoas libertas, transformadas.
E se você perdeu, lembre onde você perdeu e o que te fez perder. Por quê? Porque depois disso, Deus quer que você se arrependa. Então lembre, e agora arrependa-se. Arrependa-se, fale para Deus: Deus, eu estou arrependido, perdi a motivação de te servir. Eu me arrependo porque eu abandonei o que o Senhor colocou, o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não faço mais como fazia, eu perdi o ânimo. Mas fale para Deus: Deus, mas eu me arrependo. Porque aquele que se arrepende e abandona encontra graça em Deus. Então arrependa-se. Arrependa-se para viver o que Deus tem para você. E depois de se arrepender, diga para Deus: eu volto. Assuma uma aliança com Deus. Diga para Ele: eu volto, eu volto. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu estou voltando. Eu estou voltando. Em nome de Jesus, eu vou passar e vou te ungir.